se você quiser. Só não repare na bagunça do meu coração. Já faz um tempo que também não moro mais em mim. Então ouvi você bater na porta e quis abrir. Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém. Porque é tão grande o vazio do meu coração. Vem morar, pode mudar o que quiser. Vem fazer o que ninguém já fez por mim. Traga tudo que é teu, pois tem lugar. Que eu seja sua casa, seu altar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. E cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Mora em mim, mora em mim, Pai. Mora em mim. Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém. Porque é tão grande o vazio do meu coração. Vem morar, pode mudar o que quiser. Vem fazer o que ninguém já fez por mim. Traga tudo que é teu, pois tem lugar. Que eu seja a sua casa, seu altar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. E cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, A casa é sua. pode entrar, eu abro a porta para receber você. E cada canto vazio Pode preencher com tudo que tem de melhor. eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Mora em mim, mora em mim.
Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez, em mais uma oportunidade para cultuar ao Senhor. Você que acessa agora o nosso canal, você é muito bem-vindo. A nossa oração é para que Deus possa alcançar o seu coração nesta hora, ministrar ao seu coração através da santa palavra de Deus. Quero convidar você a que possamos orar, colocar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante do Senhor esta celebração, apresentar diante do Senhor as nossas súplicas, ou até mesmo o nome das pessoas por quem nós queremos orar. Então aproveite a nossa transmissão, aproveite esse tempo de celebração, para que você possa escrever aqui no chat os seus motivos de oração, os nomes das pessoas por quem você deseja orar, ou a sua mensagem. Identifique-se aqui no nosso chat, para que nós saibamos que você hoje está cultuando conosco ao Senhor. Quarta-feira, dia 29 de maio, tempo precioso que o Senhor nos concede para buscar a sua face em oração. E nós vamos fazer exatamente isso. A primeira coisa que vamos fazer nessa celebração é orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, queremos exaltar, bendizer, glorificar o nome do Senhor, reconhecer que não há outro Deus além de ti, reconhecer que somente o Senhor é merecedor, é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Por isso, nós consagramos diante de ti o culto que oferecemos, que prestamos ao teu precioso nome. Que o Senhor possa visitar cada um de nós pela ação, pela manifestação do teu Santo Espírito. Que nós sejamos edificados pela tua palavra, alcançados pelo teu mover, que nós sejamos confrontados, ó Deus, pelo Senhor nesta hora. Oramos, como temos feito ao longo deste mês, pelas nossas famílias. Oramos para que o Senhor em tudo nos abençoe, nos conduza, nos guarde. Que o Senhor, ó Deus, possa manifestar o teu poder em nossos lares. Que nossos filhos, que nossos pais, cônjuges, possam viver a cada dia também na presença do Senhor. Olha para o nosso coração. Se há algo em nós que não é para o teu louvor, tira de nós, para que nós, de coração puro, de mãos limpas, possamos apresentar ao Senhor o nosso culto nesta hora. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos em plena campanha, em plena movimentação para assistir os nossos irmãos e também a população do Rio Grande do Sul. Os irmãos se lembram? Nós já enviamos uma primeira carreta com mais de 30 toneladas de doações. Esta carreta seguiu há quase 2 semanas para o Rio Grande do Sul, para o município de Santo Antônio da Patrulha. Um esforço de muitas igrejas batistas aqui do Planalto Central. E nós estamos preparando tudo para a segunda carreta. Na próxima semana nós devemos enviar uma segunda carreta e queremos que sejam mais de 30 toneladas de doações para assistir aquela população que ainda está enfrentando dias difíceis por causa das tempestades, das chuvas, dos alagamentos. Nós queremos convidar você a trazer a sua doação. Você vai acompanhar na tela, está vendo na tela as informações do que você pode doar. Também os dados financeiros da nossa igreja, para que você possa, se preferir, fazer a sua oferta e todos os recursos levantados com essa identificação, acrescentando 2 centavos à sua oferta, serão destinados para atender o trabalho que as igrejas batistas têm feito ali e a população de um modo geral do estado do Rio Grande do Sul. Muitas igrejas batistas estão se unindo neste propósito. Nós recebemos também doações que foram arrecadadas através de alguns quartéis da Polícia Militar, como ali de Braslândia e também de Águas Claras, e nós cremos que poderemos fazer um pouco mais através daquilo que o Senhor mesmo nos tem dado condições de fazer.
Uma equipe da nossa igreja está sendo mobilizada nesses dias, nessa semana, desde segunda-feira, estão indo todas as tardes ali na QNA para poder realizar a triagem do material. E nós queremos convocar você a estar conosco também nesse movimento. Você pode participar conosco do período da tarde para que essa triagem possa ser feita e todo o material possa seguir ali para o Rio Grande do Sul na próxima semana. Vamos continuar participando e ajudando neste momento tão sensível e delicado que nós vemos acontecer ali naquele estado, naquela região. Quero também pedir que você esteja orando. Um grupo da nossa igreja, 90 pessoas, e além de irmãos da nossa igreja, pessoas de outros lugares, há pessoas que vieram de outros estados, chegaram hoje e já estão seguindo juntamente com o nosso grupo para a viagem missionária ao Piauí. É isso mesmo, nós estamos com o grupo já na estrada e a saída se deu por volta das 19 horas e esse grupo agora está se deslocando para a cidade de Corrente, no Piauí, onde nós temos uma congregação liderada pelos nossos irmãos Augusto e Raila Paranaguá. O grupo chega amanhã de manhã ali em Corrente e nós vamos ter batismos na nossa congregação, vamos ter atendimentos médicos, odontológicos, vamos ter também corte de cabelo, enfim, vamos assistir a população próxima à congregação ali na zona rural nesses dias, mas principalmente vamos também realizar um trabalho de evangelização daquela comunidade. Nós fomos treinados, recebemos um treinamento nos últimos dias para que nós possamos buscar desenvolver ações de evangelismo pessoal para as pessoas com as quais iremos encontrar. Então, ore por nós, estarei participando com o grupo também desta viagem. Nós retornamos no próximo domingo pela manhã e nós contamos com a sua oração para que Deus possa nos abençoar e nos conduzir neste tempo. Finalmente, eu quero pedir que você esteja em oração pelos nossos adolescentes. É isso mesmo, amanhã à tarde, aqui da nossa igreja, os nossos adolescentes, como também adolescentes de outras igrejas, estarão participando de mais uma edição do ACAB. ACAB é o Acampamento Estadual dos Adolescentes Batistas. Só da nossa igreja nós temos um grupo de quase 50 adolescentes participando, juntando com as outras igrejas, creio que um número próximo a 300 adolescentes, e nós cremos que serão dias também muito importantes para eles. Dias de crescimento, dias de confronto na palavra de Deus, para que eles possam também desenvolver a sua vida cristã nessa fase tão importante da vida, na sua adolescência. Orem também pelos nossos líderes, a liderança do Ministério de Adolescentes da nossa igreja, a nossa liga. Que Deus abençoe a vida do pastor Jefferson da Lamura, da irmã Elisângela, sua esposa, dos irmãos Henrique e Clara, que também lideram o grupo, bem como Vinícius e Vitória, que auxiliam na condução dos trabalhos com os nossos adolescentes. A nossa igreja está em movimento, meus irmãos. A igreja não para. A igreja, ela precisa continuar agindo, continuar se movimentando no mundo de forma dinâmica para proclamar o Evangelho e para alcançar os corações com a palavra de Deus. Portanto, esteja em oração por tudo que está acontecendo. Aliás, por uma iniciativa do Ministério de Oração da nossa igreja, um relógio de oração está correndo nesse período, orando exatamente por essas ações. Procure nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Se você não faz parte de nenhum grupo da nossa igreja, entre em contato com o WhatsApp institucional para que você possa receber as informações do relógio de oração e escolher um horário. Nós estamos destinando 30 minutos por pessoa, ou oportunizando neste relógio um período de 30 minutos por pessoa, para que a cada 30 minutos, de forma ininterrupta, alguém esteja em oração
por todo este momento e por todo este movimento que a nossa igreja está realizando. Procure nos grupos, coloque o seu nome, participe conosco. Você pode orar pela manhã, ou no período da tarde, à noite, ou quem sabe na madrugada. Que bom podermos em alguns momentos dedicar tempo às madrugadas para buscar a face do Senhor. Deus então nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir no livro de Atos, capítulo 10. Eu não sei se você tem conseguido acompanhar as devocionais diárias que têm sido enviadas também pelo nosso WhatsApp institucional, ou seja, pela nossa lista de transmissão. Quem faz o envio destas mensagens é a secretaria da nossa igreja. E eu repito, se você não tem recebido as informações, as mensagens por esta lista de transmissão e tem o desejo de receber, entre em contato conosco e você então será cadastrado, passando a receber todas as mensagens e informações, conteúdos que nossa igreja promove e também compartilha. Nós temos então nesse período de maio, por iniciativa do Ministério de Famílias da nossa igreja, em parceria com missões nacionais, recebido os áudios devocionais desta campanha intitulada 31 dias de oração pela família, com o tema neste ano, Jesus transforma a minha família. Estamos chegando ao final desse período. Depois de amanhã nós encerramos o período com as devocionais, mas são áudios muito preciosos. Você pode também acompanhar as pastorais dominicais em texto, que falam também a respeito destas devocionais. E nas quartas-feiras nós temos feito isso, nós temos selecionado a devocional do dia, para também meditar sobre ela aqui no nosso culto de oração. E a esse propósito, então, nós vamos ler os versos 31 e 32 do livro de Atos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10, versos 31 e 32. O texto nos diz o seguinte: E disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para compreender a sua palavra e para aplicá-la às nossas vidas. Amém. Nós conhecemos, ou pelo menos alguns de nós conhecem, a história de Cornélio, centurião romano, que, segundo a descrição bíblica, exatamente neste capítulo 10 do livro de Atos, era um homem que distribuía esmolas, era um homem muito bem sucedido por ser um centurião romano, ou seja, um comandante de um destacamento do exército romano. Era alguém de posses, alguém de poder, alguém bem sucedido na sua vida profissional e material. E o texto diz que ele distribuía esmolas aos necessitados. O texto também diz que ele continuamente orava a Deus. Cornélio, ele não era judeu, ele era chamado gentio. Nós conhecemos a designação gentios, era para aqueles que não faziam parte da nação dos judeus, do povo judeu. Todos aqueles que não eram judeus, embora pudessem residir dentro ou fora da Palestina, no primeiro século havia muitos judeus que moravam fora da Palestina, como havia muitos não judeus, ou seja, gentios que moravam dentro da Palestina. Nós sabemos também que a essa época a Palestina, e como outras partes do mundo, todas as outras partes do mundo conhecido à época, estavam sob o domínio do Império Romano. E, obviamente, um cidadão romano, dentro ou fora
da Palestina, como dentro ou fora de Roma, ou como qualquer parte do Império Romano, era alguém que gozava de prestígio, era alguém que gozava de status social, era alguém que tinha uma boa vida, como era o caso de Cornélio. Cornélio, ele não era judeu, portanto não era seguidor da religião judaica, mas o texto diz no início do capítulo 10, ainda no versículo 2, que ele era um homem temente a Deus e que orava continuamente a ele, a Deus, além de praticar boas obras. Acontece que, mesmo sendo uma boa pessoa, mesmo fazendo as suas orações, Cornélio ainda não havia chegado ao conhecimento da verdade de que apenas Jesus Cristo pode trazer salvação ao ser humano. Muito interessante a narrativa do capítulo 10, porque é um momento em que o autor deste livro, Lucas, começa a falar da expansão do evangelho para além das fronteiras do povo judeu. Nós começamos a ver um movimento na pregação do evangelho para que ele possa alcançar os outros povos, ou pessoas que não eram judias, que portanto eram gentias. E Cornélio é um exemplo disso, um exemplo de que a pregação do evangelho é para todas as pessoas. A pregação do evangelho é para todos os povos, é para todas as nações. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O próprio Jesus, embora tenha vindo do povo judeu, pregar para o povo judeu, tenha vindo cumprir a promessa de Deus para o povo judeu, o povo escolhido, o povo da promessa. O próprio Jesus tinha consciência de que a sua vitória sobre a morte, sobre a cruz, não era para salvar exclusivamente o povo judeu, é para salvar todos aqueles que crescem no seu nome e que o recebessem como Salvador. Aliás, João, quando escreve o seu evangelho, meus queridos irmãos, no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os seus, e de fato Jesus veio também para os seus, porque ele era judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu, mas o texto diz que os seus não o receberam. Nós sabemos, muitos judeus não receberam a Cristo, não reconheceram que Jesus era o Messias esperado para o povo de Israel. Mas o versículo 12 de João capítulo 1 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós aprendemos aqui que, seja judeu ou seja gentio, quando alguém reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, essa pessoa, ela então recebe graciosamente a salvação em Cristo Jesus. Muito embora Cornélio fosse um homem bom, fosse um homem temente a Deus, ou seja, cria na existência de Deus e orava a Ele, era alguém que ainda não havia compreendido, porque ninguém lhe havia anunciado, que Jesus Cristo era o Salvador. Por isso, o texto nos fala, nestes versos que nós lemos, a respeito dessa experiência que Cornélio teve. Um dia, Cornélio, ele estava orando, e nas suas orações, um anjo foi conversar com ele, e disse a ele: Cornélio, manda buscar lá em Jope um homem que era judeu, nós sabemos que se trata de Pedro, porque ele vai vir até a sua casa para falar a você algo que você precisa saber, algo que você precisa ouvir. E no mesmo instante que o anjo falou com Cornélio, Deus também falou através de visão com Pedro, lá em Jope. Pedro tem aquela visão do lençol que traz o alimento da parte do céu, que na cultura judaica eram alimentos que não poderiam ser consumidos, e Pedro não estava disposto a consumi-los, e Deus fala com ele em visão que aquilo que Deus santifica não poderia ser condenado pelo homem, para deixar claro para Pedro que ele deveria também abrir-se para a possibilidade de pregar o evangelho para os gentios. Pedro, inicialmente,
demonstrara essa dificuldade de pregar para os gentios. Mas Deus, em visão, diz a ele: você deve pregar também aos gentios. Você deve ir à casa de Cornélio. Olha, vai chegar aí uns homens que vão te chamar para ir na casa dele e você deve ir, porque eu estou mandando você ir lá falar do evangelho para essas pessoas. E o que nós vemos na narrativa dos versos 31 e 32 que nós lemos, é exatamente isso. Cornélio manda que possam buscar Pedro. Pedro obedece a palavra de Deus, através da visão que recebeu, e vai à casa de Cornélio pregar o evangelho. E a sequência do texto, quando nós lemos, diz que naquele dia, Cornélio, seus familiares, as pessoas que foram à sua casa, todos se converteram e receberam o Espírito Santo de Deus e foram batizados. E o que é devocional de hoje, se você ouviu, se você acompanhou, você vai se lembrar, nos diz, é que as nossas famílias precisam ser sustentadas, acompanhadas pela ação da igreja no mundo. E que, especialmente as famílias que não conhecem a Cristo, precisam ser alcançadas por nós, igreja de Jesus no mundo. Sabe, meus queridos irmãos, eu já disse isso outras vezes, vou repetir. Eu não acredito que seja possível viver uma experiência cristã em sua completude fora do aspecto comunitário, fora do ambiente da igreja, fora do ambiente eclesiástico. Não que a igreja venha a salvar alguém. Nós sabemos que a igreja, ela não salva ninguém, não é a igreja que salva. Quem salva é a pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós sabemos, não é a igreja que salva. Mas a igreja é uma realidade, é um elemento muito importante para o desenvolvimento da nossa fé, o desenvolvimento da nossa vida em santidade. Então, aqueles que genuinamente receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, precisam estar ligados ao corpo de Cristo. Mas não apenas isto. Uma vez ligados ao corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós somos chamados a compartilhar essa mensagem que o dia nos alcançou a outras pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, e por isso também, o chamado para a vida cristã é um chamado para viver a plenitude da vida em Cristo, com muita alegria, com muita leveza, com muita inteireza de coração, para que nós possamos cumprir o chamado que Deus nos dá. E como nós temos enfatizado ao longo deste ano, cumprir com alegria o chamado que Deus nos dá, de poder testemunhar deste evangelho, este evangelho que um dia nos alcançou, este evangelho que continua transformando as nossas vidas. Há famílias ao seu redor, há pessoas ao seu redor que precisam ouvir falar de Jesus, que precisam ouvir falar de Jesus a respeito do que Ele pode fazer na vida das pessoas, na família das pessoas, no casamento das pessoas, em relação à criação dos seus filhos. E nós, igreja, nós precisamos assumir a nossa posição. E nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, como Pedro se colocou, mesmo com toda a dificuldade que ele teve, com toda a sua relutância pelos seus preconceitos estabelecidos, pelas suas dificuldades interiores, internas. Pedro venceu tudo isso diante do Senhor, pela ação do Senhor na sua vida, pela obra do Senhor na sua vida, e se colocou nas mãos dele para cumprir o chamado. Nós também devemos fazer isto. E se você está precisando de algum tipo de ajuda para a sua própria vida, ou no seio familiar, ore ao Senhor, para que você possa encontrar ajuda também através da Igreja de Cristo. Sabe, meus irmãos, nós obviamente não devemos
achar que aquilo que é uma dificuldade em nossa casa, ou no nosso casamento, ou em relação à nossa família, deve ser de conhecimento de todas as pessoas da igreja. É claro que não. Ninguém deve invadir a vida dos outros, a privacidade dos outros, controlar a vida dos outros. Não é para isso que nós somos chamados. Não é para invadir a individualidade de ninguém ou a intimidade de ninguém. Não. Mas nós podemos desenvolver relacionamentos saudáveis dentro da igreja a tal ponto de nos sentirmos encorajados a buscar ajuda. Repito, não é anunciar para todo mundo as nossas dificuldades ou os nossos problemas, mas é encontrar no meio de todo mundo pessoas que nos possam ajudar. Pedro foi a resposta de Deus para conduzir Cornélio e a sua família ao conhecimento da verdade e à experiência da salvação. Deus pode usar pessoas na nossa igreja, amigos seus, pessoas próximas, ou pessoas que poderão se tornar próximas, como instrumento para abençoar a sua vida, para te ajudar no momento difícil da sua caminhada, para te acompanhar de forma regular nos cuidados da sua vida espiritual, que vão reverberar positivamente dentro da sua casa. Então eu quero dizer para você, se você em algum momento precisar, ou se você neste momento estiver precisando, peça ajuda. Peça ajuda através de homens e mulheres de Deus, que não vão por aí sair falando de você, que não vão ser maledicentes, que não vão ser fofoqueiros. Claro, é preciso escolher com bastante critério a quem se pedirá ajuda. Mas com o discernimento do Espírito Santo de Deus em nós, isso é possível. Isso é possível. Se você precisa de alguma ajuda para a sua família, ore. Ore e olhe para o seu lado, para os seus irmãos, para que o Senhor possa te orientar. Quem você irá procurar para ajudá-lo. Mas mais do que isso, se coloque também diante de Deus como instrumento, especialmente para as pessoas que você conhece, que não conhecem a Cristo. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua família, para que outras famílias sejam alcançadas, para que outras famílias sejam ajudadas. A ajuda específica de Pedro a Cornélio e a sua família foi exatamente esta: anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Nós somos chamados a fazer isto. Eu gostei muito de uma expressão na devocional de hoje, na parte final, e eu gostaria de ler para vocês. O texto, ou o áudio, que nós ouvimos, mas o texto também desse áudio, diz o seguinte: na igreja, a família pode desfrutar de um ambiente acolhedor que a desafiará a confiar no poder transformador de Cristo e a entender que em Jesus somos mais do que vencedores. Na igreja, a família se torna mais forte e passa a usufruir do apoio de amigos e irmãos, que serão instrumentos de Deus para abençoar você e as pessoas que você ama. A igreja deve ser uma parceira do desenvolvimento da saúde no seio familiar. Que nós possamos então, meus queridos irmãos, orar em gratidão pela existência da igreja de Jesus, orar em gratidão pela existência da nossa igreja local, orar para que também dentro da igreja nós sejamos uma família, que estejamos dispostos a ajudar uns aos outros, que estejamos dispostos a caminhar em discipulado uns com os outros, em acolhimento mútuo, em encorajamento mútuo, em suporte mútuo. Tudo que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. E que nós possamos levantar os nossos olhos e olhar para as famílias que estão ao nosso redor, às vezes de forma tão desestruturada, vivendo experiências familiares tão entristecedoras, tão tristes. Que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus para acolher estas famílias
e para lhes falar a respeito daquilo que pode trazer transformação: Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Que essa palavra alcance o seu coração e que você possa orar pedindo ao Senhor que possa reverberar este conteúdo, essa mensagem na prática da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, continuamos nesse tempo de culto ao Senhor. Você pode colocar aqui no chat os seus motivos de oração, se ainda não fez isso. Como eu disse, você pode também registrar a sua presença entre nós, deixando aqui a sua mensagem, identificando-se se você fala aqui de Brasília ou de outros lugares. Você é muito bem-vindo entre nós. Nossa oração sempre é que nossas transmissões possam alcançar os lares, as famílias, as pessoas, onde elas estejam, e que a palavra de Deus possa, de fato, transformar suas vidas e seus corações. Aliás, de todos nós. Vamos então colocar diante do Senhor a vida daqueles que estão enfermos, a vida daqueles que estão enlutados. Vamos continuar orando pelo Rio Grande do Sul. Vamos orar pelas ações da nossa igreja nesse período, como compartilhamos há pouco. Lembrando que você pode se unir a nós no relógio de oração, entrando aí em contato com os grupos de WhatsApp da igreja e escolhendo um horário, um período de 30 minutos, para que você possa se concentrar e interceder em favor daquilo que a igreja tem feito, daquilo que a igreja deve fazer também como agência proclamadora do Evangelho da graça de Deus. Vamos então orar ao Senhor? Pai querido, Pai bendito, neste momento, mais uma vez, queremos entrar na Tua presença, queremos, ó Deus, Te exaltar, Te bendizer, Te adorar. Queremos Te louvar porque um dia a Tua palavra foi apregoada a nós, foi anunciada a nós, e nós fomos alcançados por ela. Nós fomos, ó Deus, transformados por esta poderosa, maravilhosa mensagem, a mensagem de que Jesus Cristo é o Salvador. Fomos selados pelo Teu Espírito. Obrigado, ó Deus, porque em família nós temos também a oportunidade de adorar o Senhor, de cultuar ao Senhor, de consagrar ao Senhor nossos lares, nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos. E nós queremos nesta hora, ó Deus, pedir que a Tua palavra nos conduza e ela nos inspire e também nos motive. Nós queremos, ó Deus, ser ajudados quando necessitamos, que tenhamos confiança para buscar pessoas de confiança, irmãos nossos. Fazemos todos parte como igreja da família de Deus, que nós nos sintamos confiantes para buscar ajuda, buscar através de pessoas que serão instrumentos nas Tuas mãos para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos orientar, para nos ajudar diante de alguma situação difícil que estejamos vivendo como família. Nos dá discernimento para encontrar pessoas para caminhar conosco, para nos ajudar. Nos dá discernimento para saber quando falar e quando calar, para preservar também a nossa intimidade familiar, e que como igreja, ó Deus, possamos de maneira saudável participar uns da vida dos outros, não para controlar, não para julgar, não para dizer como cada um deve viver, mas para que possamos nos apoiar mutuamente como irmãos em Cristo Jesus. Que o diabo não tenha poder sobre nós, que as setas malignas não nos alcancem, que nós possamos com temor e tremor, sabedoria, discernimento, humildade, simplicidade, prudência, possamos viver como igreja na Tua presença. E que possamos também, ó Deus, alcançar famílias, que possamos ser como Pedro na vida de Cornélio e da sua família, que possamos adentrar no lar das pessoas que nós conhecemos, que amamos, familiares nossos, amigos, pessoas próximas, pessoas às quais temos acesso, às quais
nos permitem estar no seio familiar, conviver de perto, de forma mais próxima. A estes, ó Deus, nós te pedimos, usa-nos para ministrar da tua parte, para ministrar da tua palavra, para com intrepidez anunciar o evangelho àqueles que não te conhecem, anunciar com gestos, anunciar com o nosso testemunho, com as nossas ações, mas também com as nossas palavras. Ó Deus, usa a nossa igreja para caminhar com pessoas, para vermos pessoas alcançando, ó Deus, não por mérito próprio, mas por graça do Senhor, a salvação. Transforma, Senhor, as nossas famílias, transforma as famílias ao nosso redor. Muito mais do que esta campanha que inicia e que termina, que nós continuamente coloquemos nossas famílias e as demais famílias diante do Senhor. Nós oramos nesta hora também por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que estão enlutados, tantos nomes pelos quais temos orado a cada semana. Nós mais uma vez clamamos e oramos que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua glória como Jeová Rafá, o Deus que cura, que o Senhor possa derramar conforto e consolo sobre a vida das pessoas que estão enlutadas, que o Senhor possa abrir portas de empregos para os desempregados, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, neste momento, de toda aquela população no Rio Grande do Sul, de todas as pessoas, dos teus filhos que estão ali. Usa as igrejas, os pastores, os missionários, os voluntários que ali estão. Usa-nos, ó Deus, através das nossas ofertas e doações. Ó Deus, em nome de Jesus, abrevia esse tempo de sofrimento, abrevia esse tempo de dor para com aquela população do Rio Grande do Sul. E usa-nos também para abençoar aquele povo, em nome de Jesus. Eu oro pelas ações da nossa igreja nesses dias, oro pelo grupo que está se deslocando neste momento para a Corrente no Piauí, que o Senhor possa nos abençoar durante todo o tempo que ali estaremos, todo o trabalho que será realizado, a evangelização, a celebração de batismos, aqueles que irão dedicar do seu tempo para servir, para atender. Deus, médicos que estarão indo conosco, que também não conhecem a tua palavra, que nós possamos testemunhar também para eles, para os nossos voluntários que não conhecem a Cristo, para que possamos ver vidas se rendendo aos pés de Jesus nesses dias, ó Pai. Oramos pelos adolescentes, pelo seu acampamento, que sejam dias inesquecíveis, dias de crescimento, dias de santificação na tua presença. Deus, levanta cada vez mais em nosso meio uma geração de adolescentes comprometidos com a tua palavra e com uma vida em santidade. Abençoa também, ó Deus, a igreja que estará participando dessas ações das suas próprias casas, através da oração. Como é importante, nós temos pessoas orando por aquilo que a igreja faz. Portanto, ó Deus, nós sabemos que muito além daqueles que estão na caravana do Piauí, muitos outros estão participando da viagem através das suas orações. Estão também cobrindo os nossos adolescentes com as suas orações. Levanta em nosso meio cada vez mais um exército de intercessores, ó Pai, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Ó Pai, ouve a nossa oração. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Abençoa as famílias da igreja e as famílias por quem temos orado. Nós assim pedimos, suplicamos, também agradecemos, orando no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Você continue acompanhando as nossas postagens ali através do Instagram, nossa rede social, nosso perfil IBCT_oficial, ou também acompanhando as mensagens pela nossa lista de transmissão via WhatsApp. Se você quiser participar conosco deste movimento em prol do Rio Grande do Sul na triagem dos materiais, participe conosco ao longo dessa semana ali na QNA, na nossa sede administrativa, no período da tarde. Você é muito bem-vindo para participar conosco. Quero falar também um pouquinho, rapidamente, do próximo domingo. Nós estaremos retornando da viagem missionária. Previsão é que nós cheguemos aqui em Brasília no início da manhã e nós vamos ter uma programação diferente no próximo domingo pela manhã. Manhã de oração. Isto é um convite,
um chamado para que você possa dedicar algumas horas do seu domingo em oração. Faremos uma vigília de oração. Geralmente as nossas vigílias acontecem no período da noite, mas esta será pela manhã. Isso mesmo, a partir das 9 da manhã até as 12 horas, nós estaremos aqui no templo orando na presença do Senhor. Quero convidar você a estar conosco. Seremos conduzidos nesse tempo pelo pastor Simvaldo Farias, nosso pastor de famílias, e eu tenho certeza que será uma manhã também de muito crescimento e muita edificação. E à noite, domingo, teremos muitas coisas especiais. Teremos o retorno dos nossos adolescentes lá do ACAB. Teremos também, atenção, a premiação do Desafio do Cross. É isso mesmo. As famílias que estão acompanhando aí as ações do Ministério Cross, nosso Ministério para as Crianças, estão acompanhando toda essa movimentação ao longo do mês de maio, mês da família. Os nossos pequeninos e suas famílias foram desafiadas a cumprir uma série de desafios. E a premiação será domingo agora, no culto da noite. Aliás, hoje pela manhã saiu o último desafio, hein? Se você não acompanhou ainda, procura lá no Instagram o perfil do Ministério Cross para ver qual é o último desafio de todo esse movimento. E domingo será também um tempo muito especial no culto da noite. A esse propósito, pela manhã, durante a manhã de oração, nós não teremos atividades com as crianças. Muitos dos nossos voluntários estarão na viagem do Piauí, retornando da viagem no domingo pela manhã. Por isso, o Ministério Cross não funcionará de forma excepcional neste domingo pela manhã. Mas à noite, estaremos aqui a todo vapor com a premiação dos desafios e também com a atividade normal do Cross noturno. E para fechar essa minha palavra, também no domingo à noite, convite especial para você. Nós vamos receber aqui um dos nossos missionários, um dos missionários adotados pela nossa igreja. Nossa igreja, ela, pela graça de Deus, tem uma larga visão missionária ao longo dos tempos, e nós temos, neste período, tido o privilégio de adotar a família Azevedo, que atua na revitalização de igrejas lá em Portugal e também na expansão do evangelho em países de língua portuguesa, como, por exemplo, Moçambique, no continente africano. É um dos projetos desenvolvidos pela agência missionária Eu Escolhi Evangelizar, onde os nossos missionários atuam. Pastor Marcos Azevedo, nosso missionário, está de passagem por Brasília nesse final de semana e estará conosco no domingo à noite. Teremos então uma linda celebração missionária e nós queremos convidar você a estar conosco para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, o nosso Salvador. Que Deus possa abençoar a sua vida, cuidar de você ao longo dos próximos dias, que você tenha um feriado também abençoado, de trabalho ou de descanso, mas que você se lembre sempre também de estar na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Está convidado a estar conosco domingo às 9 da manhã, domingo às 18 horas e na próxima quarta-feira, novamente às 20 horas, estaremos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. E cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser